Vamos à leitura da palavra, né? O Senhor tem nos dado um maná poderoso e hoje não vai ser diferente. Não é por causa de nós, é porque Ele ama a igreja. E porque Ele ama a igreja, se preocupa com a igreja, e Ele tem conversado com a igreja, amém? Amém. Porque a palavra é a conversa de Deus com a igreja. Quando oramos, nós falamos com Deus. E quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Aleluia. Mas é uma conversa. O Senhor está conversando com a igreja, trazendo os seus ensinamentos, trazendo a sua vontade, trazendo a sua direção para a igreja. Eu preciso falar com vocês, a gente vai começar a falar dentro do tema de tentações do deserto, que a gente está enfatizando durante esse mês. Hoje o Senhor nos deu um tema diferenciado para falar sobre vaidade. E eu estudei bastante, achando que o Senhor gostaria muito de falar sobre a vaidade externa, né? A vaidade da beleza, daquilo que a gente pode querer mostrar. Mas como a gente pode tratar o exterior se a gente não tratar o interior, né? Ficaria uma farsa, não é? Igual a maquiagem, né, que se usa. A gente está cheio de manchinha no rosto de manhã, mas a gente bota aquela placa de maquiagem no rosto, passa o dia inteiro com aquela maquiagem, todo mundo pensa que não tem mancha no rosto. Quando você chega de noite em casa, você vai lavar o rosto, né? Então o Senhor não quer que a gente ande de maquiagem mais. O Senhor quer expor para a igreja a verdade, aquilo que Ele precisa passar para a igreja, para que nós venhamos a andar com transparência. Mas para falar de vaidade, a gente precisa entender o que é a vaidade de verdade, dentro do contexto que o Senhor trouxe para a gente, a direção que Ele nos deu, e o início da vaidade, porque tudo na vida, ou tudo que a gente vem aprender na presença do Senhor tem um porquê, tem um começo. Não surgiu do nada, né? Então vamos para o começo, ou para o início da vaidade, lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, começando do 11. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, zafira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam te observando.
Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Queridos, o livro de Ezequiel aqui, capítulo 28, 11 e 19, o Senhor ele vem ao profeta Ezequiel e ele dá uma ordem aqui ao profeta Ezequiel, especificamente falando sobre o rei de Tiro. Se você for ler essa passagem, a parte acima, você vai ver que Deus ele está exortando o rei de Tiro, exortando contra o quê? Exortando o rei de Tiro contra as suas perversidades, exortando o rei de Tiro contra a sua soberba, exortando ele contra o seu orgulho, contra os seus comércios ilegais. O rei de Tiro ele tinha uma particularidade de ter dentro do seu governo um comércio ilegal, homens sem escrúpulo algum. O rei de Tiro tinha em sua particularidade a fama de ter dentro do seu reinado a imoralidade sexual, a idolatria. Ou seja, um rei advertido por muitos profetas, e em especial aqui nesse momento que eu estou olhando para vocês, o profeta Ezequiel, por causa de tudo isso. Até que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, e a palavra também ela vai nos fazer menção a esse tipo de advertência de Deus, em Isaías também. Deixa eu só a referência. Isaías 14, do 12 ao 15, sendo que em Isaías a advertência seria para o rei babilônico. O Senhor faz menção, quando ele vai advertir esse rei, no caso aqui o rei de Tiro, em Isaías ele está advertindo o rei da Babilônica. E no meio da advertência a esse rei, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência, da sua vaidade excessiva. Primeiro você precisa entender algo, queridos. A gente, todas as vezes que vai ministrar sobre um tema aparentemente muito difícil de se entender, a gente precisa trazer algumas linhas de pensamento. Então, existem estudiosos, entre eles Agostinho, vários estudiosos, que quando eles entram para estudar sobre Ezequiel 28:11, alguns estudiosos eles tentam trazer a advertência de Deus sobre esse rei, mas falando somente sobre uma advertência de Deus para um homem humano, uma pessoa humana. Deus exortando ao rei contra o seu reinado, a sua forma de governo, e sentenciando esse rei e esse reinado também, a sua forma de governo. Mas na frente a gente vai ver essa sentença. Porém, queridos, eu quero esclarecer para vocês o meu ponto de vista dentro do que o Senhor falou, meu coração e o que a gente acredita. Porque não tem como. Você vai ler do capítulo 28:11 para cima, ele está advertindo ao rei de Tiro. Quando você chega do versículo 11 ao 19, o Senhor está fazendo aqui uma personificação. O que é uma personificação? Ele está atribuindo ao governo desse rei, um rei soberbo, um rei idólatra, um rei que queria ser levado como Deus, um rei que queria ser Deus, se intitulado como rei divino. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. A gente pode ver lá Faraó do Egito, que era chamado de Deus, gostava de ser chamado Deus Sol. A gente pode ver Senaqueribe da Síria, que também era um rei que gosta de ser divinizado, entendeu? Então a gente vai ver aqui o rei de Tiro, a gente vai ver o rei de Babilônia lá, Isaías, porque se você for pegar Ezequiel e Isaías, Deus entra nesse teor da mesma forma que eu estou passando para vocês. O profeta está advertindo contra aquele rei e de repente Deus entra no negócio e fala assim. Aí ele cita essa referência que eu dei a vocês. Ele está falando para ele sobre a soberba e sobre o orgulho, e ele está fazendo menção a Satanás. Não, vou falar no nome na origem, Lúcifer. Quando ele fala assim, que foi lançado em terra, Ezequiel 28 do 11 ao 19, ele está falando a personificação de Lúcifer. Ele está atribuindo a todo o governo, a toda a forma de trabalho daquele rei, sobre o que aconteceu com Lúcifer. Queridos, eu só quero que vocês entendam uma coisa.
Eu posso falar um monte de coisa aqui, mas você precisa, só alguns pontos tem que ficar gravado na sua mente. O início da soberba, o início da rebelião, o início da vaidade se deu no céu, amém? Então, quando ele faz essa personificação, ele está comparando as atitudes do rei de Tiro a Lúcifer. Por quê? A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, dentro do texto que eu li para vocês, que ele era um querubim ungido. Ele era um anjo criado por Deus, não é isso? A palavra Lúcifer quer dizer, no seu original, cheio de luz, não é isso? Um ser de luz, um ser iluminado. Então, criado um anjo, criado por Deus. E o que a gente aprendeu dentro desse texto? Se rebela, por quê? Porque no seu ego inflamado, na sua altivez, na sua vaidade, no seu orgulho, a palavra do Senhor diz que ele quis ser como Deus, não. Quis ser maior que Deus. Orgulho, soberba, vaidade. Então, nosso Deus é maravilhoso. O que acontece? Ele vai e lança o orgulho, lança a soberba e lança a vaidade por terra. Lúcifer é jogado do céu para a terra, não é isso? O que acontece? Esse trecho vocês guardam em casa, vocês leem melhor, porque vocês vão atentar melhor a isso. Não vou ficar lendo ele toda hora. Mas assim, quando ele é lançado em terra, ali ele perde o direito a tudo que ele tinha no céu. O que ele tinha no céu? Ele tinha Deus, ele tinha a presença dos outros anjos, ele tinha a presença dos querubins. A palavra do Senhor diz que por causa da sua influência, ou do seu poder de persuasão, que ele é persuasido, ele arrasta a cauda. Quando fala de cauda, está falando de influência. Com sua cauda, ele arrasta terceira parte dos anjos. Hoje, o que a gente considera os anjos caídos, que seria ele, mais a terceira parte dos anjos, os demônios que agem hoje em dia, principados, potestades, governadores do mal, nas regiões celestiais, são esses anjos caídos. Então ele vem e arrasta esses anjos por causa do seu poder de persuasão, que ele se rebela, ele tipo assim, eu não vou sozinho, vou levar um grupo comigo. Ele vai e arrasta, mas quando ele arrasta, ele é lançado em terra. Quando ele é lançado em terra, não muito satisfeito, o plano divino já estava pronto, o Filho de Deus já estava se preparando para voltar à terra, que já existia o plano de salvação. O Senhor, ele conhece o futuro, amém? O plano divino já estava pronto. Quando ele percebe que um jardim estava sendo criado, quando ele percebe que alguma coisa estava acontecendo, porque entenda, ele não tem o poder de ler a mente, mas ele percebe, não é? Ele é inteligente, ele tem tudo que o ser humano possa ter, inteligência, artimanha, ele vai e ele percebe algo está sendo criado, alguma coisa está sendo gerada, alguma coisa vai acontecer, e ali a gente entende a obra da criação do Gênesis, a gente vê a obra do jardim se iniciando, e ele vai ali passeando no jardim, dando umas espreitadas ali, passeando disfarçadamente a princípio. Aí ele vai lá no jardim, encontra uma mulher muito distraída. Muito distraída. E a gente conhece todo o contexto. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis 3, a partir do 18, quando o pecado original ele entra. O pecado entra no jardim porque Eva vai e dá ouvido, né? Ela se atenta para a beleza do fruto da árvore e ali ela peca através dos 5 sentidos, olhou, cheirou, né? Sentiu, comeu. O pecado entra na humanidade, mas ele continuava ali ainda querendo mais. Não queria só que o pecado entrasse, ou que a mulher e o homem desobedecesse, ou que a mulher e o homem perdessem a comunhão com Deus. Querido, ele tinha venenos para destilar o suficiente. Aí a gente vai lá em Gênesis 3, vamos dar uma lida rapidinho, que é aquilo que ele deixou uma herança maldita na humanidade, em nossas vidas.
Gênesis 3:5, e a mulher não se atentou a isso, o pacote veio completo. Mas em especial ele vem e fala assim para a mulher. Deus sabe que, vamos ler o 4 só para a gente entender? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui ele destila o pior veneno. Aqui ele destila no coração de Eva ou do homem que eles poderiam ser como Deus, ou que eles poderiam ser maior que Deus. Ele implanta aqui, porque quando ele fala isso aqui, Eva gostou, porque se ela não gostasse, ela não teria comido, amém? Se ela falasse, não, que isso? Deus é o meu Criador, Deus é o meu Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Porque a gente pode rejeitar, não é isso? O tentador pode vir, mas não quer dizer que eu tenho que praticar o que ele falou. Ele veio, então ele disse para ela: vocês vão ser como Deus. Tudo que o homem queria ouvir. E o homem está querendo ser como Deus até hoje. O ser humano está querendo ser Deus até hoje. Brigando com Deus, querendo criar um monte de coisa para ser igual a Deus. Quem somos nós? Se Deus fizer assim, ó, acabou. Então a origem foi ali. O sentimento foi gerado. O ser humano não queria ficar à disposição de Deus, ou na humildade. A hora que Deus quiser fazer, ele faz. A hora que ele não quiser, ele não faz. Então, dentro do DNA do ser humano, ou DNA maldito esse, tem aquela independência. Eu sou independente. Já percebeu que toda pessoa que é rebelde, ela fala que ela é independente? Eu faço o que quero, como quero, na hora que eu quero, não devo satisfação para ninguém, não é assim? Eva quis isso. Porque quando o tentador veio e falou para ela: você vai ser como Deus, ela, aleluia. Se ela pudesse falar aleluia, não sei se falava. Oh glória, não preciso dar satisfação para ninguém. Parece uma realização, né? Poxa, quem dera eu pudesse estar dando satisfação toda hora para alguém para me ajudar, para me direcionar, para me guiar. E na verdade, quando ela cedeu essa tentação, é como que ela tivesse falado assim: eu não quero depender de Deus, não. Eu sei o que eu faço. Eu faço do meu jeito. A vaidade entrou. O orgulho entrou. A soberba entrou. O DNA maldito, né? Ali entrou. Então esse tentador aí, a palavra do Senhor diz que ali ainda, né, no Antigo Testamento, agora o adversário ali não mais chamado Lúcifer, porque quando ele cai na terra, ele não é mais anjo de luz. E agora ali já na tentação ali dentro do Antigo Testamento, agora ele é Satã no hebraico. E trazendo para o português, ele é Satanás. Amém? Trazendo para a origem, que a nossa origem é o português. Então, Satanás, que quer dizer adversário. Quando você vai lá no Novo Testamento, esse mesmo Satanás, agora a língua do Novo Testamento ela já é traduzida no grego, né? Ela não é mais no hebraico. Ele vai ser chamado Diabolos. Como nós não falamos grego, a gente traduz para o português e quer dizer diabo. E agora, o que era anjo de luz, ele é diabo, caluniador ou acusador. Agora, o mesmo que foi lá no Éden, no ouvido de Eva, ele agora é o nosso acusador, né? Ele é o nosso caluniador. E também a gente pode dizer que Satanás também é o adversário. É o mesmo. Esse mesmo, agora ele vai lá ele está falando no deserto. Já esqueci a referência, peraí. Por isso que é bom ter a cola, né? Mateus 4, 8, 9 e 10. Vamos ler?
tentador aí que está passeando para perturbar a mente de todo mundo. Do 8 ao 10. Depois, tu pode ver que agora está falando o diabo, que já aqui é no grego, né? O levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. No 10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Aí olha só, agora ele já está falando Satanás, porque Jesus está indo lá na promessa lá no Antigo Testamento. Retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou os anjos, vieram e serviram. Aleluia, meu Deus. Aqui Jesus, ele quebra aquela maldição maligna que a serpente lá no Éden tentou implantar no coração do ser humano. E ele fala assim, ó: o único que deve ser adorado é o Senhor. Aleluia. Porque ele sabe, né? O intento dele sempre vai ser querer tirar a adoração de Deus e querer ser adorado. Ele fala: sai daqui. O que acontece, queridos? Temos que toda hora falar isso. Fala isso para o nosso tentador: sai daqui. O único que tem que ser adorado na minha vida é o meu Senhor. O único que tem que ser exaltado, eu dependo dele, sim. E a gente tem a humildade. Não se preocupe em ser humilhado, porque às vezes as pessoas confundem ter humildade é ser humilhado. Se for para ser humilhado, seja humilhado nas mãos do teu Senhor, porque Ele sabe. Ele sabe o porquê de tudo. Mas assim, ter a humildade de falar assim: eu dependo. Quer matar o seu adversário, o diabo? É ele ver em você dependência do Deus Criador. Sabe por quê? Porque você tem que escolher. Se você não depender do Deus Criador, você vai depender do diabo, seu acusador, seu adversário, o seu oponente. O diabo não é oponente de Deus. Quem acredita que o diabo é oponente de Deus? O diabo não é oponente de Deus, não. O diabo é o oponente da criação de Deus. Sabe por quê? Quando a gente estava sendo feito através da origem lá do Adão e Eva no Éden, o ego dele ficou como: nossa, eu perdi a glória, eu perdi isso que foi dado para eles, a filiação eu perdi, o esplendor eu perdi, a herança eu perdi. Ele só perdeu e agora ele quer o que é teu. Olha, chega a ficar arrepiada, gente. Às vezes a gente está entregando de bandeja. É teu. Deus te deu lá no Éden. Quando Ele deu a sentença: virá um nascido de mulher. E é só: te esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Ele está esmagado. Ele está sentenciado. Não tem mais como ele voltar a ter a glória que ele tinha. Não tem mais como ele reverter. Sabe o que ele faz até hoje? Ele tenta levar você com ele. Porque ele quer esfregar você na cara do seu pai, do seu Criador. Aqui, ó: ganhei, é meu. Essa é a ideia dele. Aí o que ele faz? Ele vai na tentação ali de Jesus e tenta, porque ele foi colocado ali para fazer, e Jesus coloca ele no seu devido lugar. Nós precisamos ter isso para nossas vidas, aprender dessa forma através do deserto e a tentação do Senhor. Colocar o adversário no seu devido lugar. O problema é que o nosso coração é muito influenciável. A nossa mente é muito influenciada. Queridos, o mal, se você de olhos fechados for orar para a sociedade hoje, você vai ver que a sociedade está indo de mal a pior. Você vai ver como que no reinado de Tiro, a gente vai ver homens orgulhosos, homens prepotentes, homens corruptos, não é isso? Pessoas corruptas, pessoas vaidosas, pessoas ruins, sem escrúpulos. Quando a gente olha aos nossos olhos, não precisa ser muito espiritual para isso. A gente vê que a cada vez mais, o que acontece com o mundo, está acontecendo isso. Sabe por quê, queridos?
Por que o inimigo ele vai lá no deserto e tenta Jesus? Na vaidade. Por que o inimigo ele vai e tenta nossas vidas? Na vaidade. Vamos ler a referência que fala sobre isso. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, quando Eva ela cede lá no Éden, quando Adão, que eu falo muito de Eva, dá a impressão que eu estou esquecendo Adão. Não é, Adão é cabeça federal, né? Adão é o cabeça da criação, então quem responde pelo pecado é ele, não é nem Eva. Amém? Cabeça federal é aquele que é responsável, autoridade. Então, quando Adão e Eva pecam lá no Éden, eles dão autoridade da humanidade para Satanás. Satanás tem autoridade? Por causa do pecado, sim. Jesus uma vez estava conversando com seus discípulos, falando sobre o reino dele, o reino de paz, o reino de amor, de reconciliação. Aí daqui a pouco ele fala assim: cala-te. Vem ele lá vem o príncipe desse mundo. Ele não tem nada em mim, mas ele é o príncipe desse mundo, porque por causa do pecado original ele ainda tem governo sobre esse mundo. Amém, queridos? O sistema desse mundo está nele, não é? As autoridades desse mundo estão nele. Não estou intitulando quem é do diabo, quem não é. Eu estou dizendo de um sistema de governo foi dado a ele. Por quê? Por causa do pecado do homem. Para se retomar esse sistema de governo, só uma igreja poderosa, independente de um Deus vivo. Amém? A gente toma esse sistema. A gente toma. Sabe como? Dependendo ao único Deus. Glorificando o único Deus. Adorando ao único Deus. E fechando o coração para as tentações de Satanás. Então o sistema desse mundo jaz no maligno. E por que o sistema desse mundo jaz no maligno? A luta da igreja é ferrenha. A luta da igreja é árdua. A minha luta pessoal e a sua luta pessoal é árdua. Porque aonde que a gente vai ver que a ganância faz com que o homem é levado a uma postura lá? E nós que não somos gananciosos, parece que a gente está sofrendo muito. Onde que o nosso coração também não vai desejar aquilo? Não é? Tem hora que parece que o certo está errado, o errado está certo. Não sei se acontece com você também, acontece comigo às vezes, né? A gente vê que o mundo é corrupto, que as pessoas são gananciosas, que a vaidade vai lá na frente e tal. E às vezes dá a impressão, né? Aí a gente entra no Salmo de Asaf, 73. Eu tenho certeza que todo mundo já foi Asaf por um dia. A gente vai no Salmo de Asaf: Senhor, eu vejo a ruindade dos ímpios, eu vejo a vaidade, eu vejo isso, eu vejo aquilo, mas parece que eles prosperam tanto. Meu coração quase saiu da tua presença, quase saiu do seu santuário. Mas, aí o Salmo ele continua, né? 73. Eu lembrei dos seus atos. Eu lembrei da sua presença. Eu lembrei da vida eterna. Eu lembrei das promessas. Eu lembrei da porta aberta para mim lá de Apocalipse. Não abro mão. Querem dinheiro? Se explodam de dinheiro. Querem riquezas? Se explodam de riquezas. Mas eu não abro mão de adorar o meu Senhor. Não me vendo. É isso que tem que estar dentro do coração dos filhos de Deus. Não me vendo. Aí ele vai lá e mostra para Jesus: olha o esplendor, olha a glória. Tudo isso eu posso te dar se prostre e me adore. Aí tem uma referência que fala assim: não tem como servir a dois senhores. Ou você serve um ou você serve a outro. Automaticamente, se você servir a um, desagrada a outro e vice-versa. Não é? E o que o diabo ele quer fazer? Fazer você servir ele. Se você serve a ele, automaticamente você desagrada a Deus. E se você serve a Deus, automaticamente você desagrada a ele. Só que ele é incansável. Isso que
entender. O sistema ainda está sendo governado, o sistema está sendo operado por ele e ele é incansável, queridos, ele não se cansa. Uma vez eu aprendi numa administração, isso é verdade, a gente se cansa. O mundo espiritual ele rege 24 horas por dia. A gente dorme, não é? Porque o nosso corpo não aguenta. O diabo e seus demônios não dormem. Às vezes ele ofereceu para você algo que vai te colocar numa posição no seu trabalho lá em cima, mas você vai ter que negar princípios. De começo você vai lutar e você não quer. Você vai lembrar da palavra. Você vai falar, não. Mas só que ele é assim, é como uma goteirinha colocada ali. Aquela goteirinha menosprezada, porque ela é tão pequenininha, aos nossos olhos não vai fazer nenhum estrago. Mas deixa aquela goteirinha gotejando ali um ano. Vai ter um dia que ela vai fazer um rombo naquilo ali, vai furar e vai cair lá embaixo. Porque ele vai gotejando. Coloca uma cobiça no coração do homem. Coloca um sentimento ruim no coração. Coloca um sentimento de inveja. Coloca um sentimento maligno no coração. Vai colocando. Mesmo que a princípio o homem esteja indiferente àquilo, aí vai ter uma hora que, como Eva distraída, lá no Éden, olhando para a paisagem, porque tem crente que às vezes está na igreja, parece estar olhando para a paisagem, não busca crescimento, não lê a Bíblia, não busca crescimento espiritual, não busca avançar, está olhando para a paisagem, sabe o que vai acontecer? Cai. Queridos, vem para a presença de Deus, vem com tudo. Vem com toda sede. Vem com toda fome. Lê a palavra, ó. Lê, medita. Ora, vem com tudo, para que quando o tentador vier sobre a sua vida, você não seja pego disperso. E o seu coração não seja atingido. E sem que você perceba, você está envolvido, envolto, totalmente abraçado pelo mundo que jaz no maligno. O mundo de corrupção, o mundo de vaidades. O mundo em que aquele que tem, quanto mais tem, é o melhor. E aquele que não tem é um miserável. É um desprezado da sociedade. Que é isso que o diabo fez. O governo dele no mundo é para isso. É para colocar as pessoas diferentes. E com isso causar essa discórdia que existe hoje. Tanta desigualdade social. Tanto sofrimento. Não é? E às vezes a gente que está na casa do Senhor, a gente acaba entrando em crise. Não entra em crise. Se você estiver convicto na palavra de Deus, você não entra em crise. Você tem segurança do seu Deus, do seu Criador, do seu Senhor, que Ele tem um controle sobre a sua vida, sobre a sua casa, até sobre a sociedade. Vamos dar sequência à leitura para a gente poder entender melhor. Então lá em Isaías 42:8, vamos dar uma lida rápida. Enquanto você vai folheando aí, eu vou beber uma água. Troca a água aqui, por favor. Isaías 42:8. O que a palavra do Senhor diz? Tudo que ele buscou, o diabo buscou e busca, né, até hoje, é fazer com que o coração do ser humano seja dividido, né? Coração dividido. E em Isaías 48, o Senhor está falando através do profeta: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo aquilo que vier sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu pensamento, seus sentimentos, que for ocupar espaço aqui e tirando a glória de Deus, você rejeita. Tudo na nossa vida que nós temos que fazer, se você tiver que escolher entre aquilo e o Senhor, escolha o Senhor, pelo amor de Deus. Escolha o Senhor, que Ele vai vir examinar o nosso coração. Se a gente estiver cheio da gente, nossas vontades próprias, nosso eu,
o Senhor não se agrada de nós. E também Mateus 6,24 eu já falei, não tem como servir a dois senhores, ou você agrada a um, agrada a outro. Existe na Bíblia um exemplo, e eu vou só citar esse exemplo de um rei chamado Ezequias, Isaías 39, do 1 ao 8. A palavra do Senhor diz que esse rei ele estava fadado a morrer. O profeta chega e fala para ele que para ele arrumar a casa dele. Arruma sua casa, que você vai morrer. Está em Isaías 39, do 1 ao 8. Imediatamente, quando ele recebe aquela notícia, a palavra do Senhor diz que ele se prostra, ora a Deus com tanta intensidade, e ele lembra a Deus que ele teve um reinado agradável a Deus, um reinado que louvou a Deus, engrandeceu a Deus, um reinado de paz. De imediato, antes do profeta Isaías virar o escombro da porta, o Senhor mudou a sentença de morte sobre a vida dele e deu a ele volta e fala para ele que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Porém, esses 15 anos de vida, que seja 15 anos de vida na presença, na integridade, adorando meu nome, cultuando. Perfeito, queridos. A alegria pura é receber a notícia que ele tem mais 15 anos de vida. O tempo passou, pouquinho tempo. O rei da Babilônia, ele soube do fato de que ele tinha recebido a cura de Deus. Olha que maravilha, grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor, né? Porque quando uma cura vem sobre nossas vidas, quando uma prosperidade vem sobre nossas vidas, aquilo ali é um selo de Deus para falar assim, opa, tô no negócio aí, hein? Estou contigo, professa a minha glória, professa o meu nome. Ele teve a oportunidade, então, o rei não vai pessoalmente, ele envia mensageiros, e quando ele via por carta, falando, fazendo menção, eu soube do que o seu Deus fez com você, que você ganhou mais 15 anos de vida, tal, a oportunidade seria maravilhosa para trazer a glória para Deus, para a vida dele. Sendo que quando aqueles mensageiros chegam, o rei ele mostrou de tudo do que ele tinha no palácio. Das riquezas, do templo, de tudo, dos ouros, de tudo. O rei mostrou onde o Senhor tinha levado ele em nível de prosperidade para aqueles mensageiros. Quando os mensageiros vão embora, o profeta, ser profeta é muito difícil. Ainda tem gente que bate no peito que é profeta como se fosse algo tão bom, né? Gente, profeta só vem com palavra dura para exortar o povo. O profeta chega para o rei e fala assim, o que esses mensageiros queriam? O que eles vieram fazer? O que, na verdade, quando o profeta vem, queridos, é porque Deus já falou com o profeta. Vai lá e exorta. Aí ele, não, de tudo que tinha no meu palácio, eles conheceram, tal. Aí vem o profeta, assim diz o Senhor. Eu te curei, trouxe mais 15 anos sobre a sua vida. Não foi para você ficar mostrando suas posses, seus ouros para ninguém, não. O que eu faço na sua vida é para glorificar o meu nome, não é para glorificar a sua vaidade, o seu ego, o seu eu, o seu status, sua posição social, a sua hierarquia. Porque fizestes isso, todo esse tesouro aí que você mostrou não vai ser mais de vocês. Será tomado. E assim falou. E deu a sentença. E aconteceu no futuro, né, quando os tesouros do tempo foram levados por Babilônia. E o rei na hora ficou tranquilo, falou assim, já que o profeta está falando de um tempo futuro, que não seja no meu tempo, eu vou ter um tempo de paz. Não deu muito crédito à mensagem, mas a sentença que foi deixada sobre o povo ali pela soberba, pela altivez, pelo orgulho. Quer mostrar o que ele pode fazer, mas não mostrou o que Deus fez. Vê se não acontece isso. A aparência é predominante na terra. As pessoas estão só mostrando o que podem fazer, o que ela aguenta, o que ela pode, o que a posse dela pode. Querido, chegou um tempo da gente começar a mostrar o que Deus está fazendo. Aleluia. O que Deus é, o que Deus representa na nossa vida. Trazer Deus para casa, trazer Deus para a igreja, trazer Deus para o lugar, trazer Deus para decisões, trazer Deus para alegria, trazer Deus para tristeza, trazer Deus para fome, trazer Deus para fartura, trazer Deus onde Ele está, onde Ele é Deus, Ele pode mudar
Aleluia. Traz Deus. Traz Deus para sua casa. Traz Deus para sua família. Coloca Ele no lugar que é dele. Aleluia. Particularmente eu não gosto de igreja que tem trono. Vocês nunca vão ver pastores sentados aqui no altar. Aqui no altar é ministério de louvor e acabou o louvor, desce. Quem está aqui nesse altar aqui é o Senhor. O altar é dele. A casa é dele. Os instrumentos são dele. As cadeiras são dele. Você, se quiser, vocês são dele. Dá para entender a diferença? Quando a gente traz ele, o único que é glorificado é ele. Satanás sim fica furioso. Fica. Porque o espaço do seu coração não está mais dividido. Quando ele fala para Jesus se prostrados me adorar, tudo que ele quer. Porque às vezes você fala assim, pastor, eu não adoro nenhuma imagem, mas o seu coração adora a imagem. Mas eu só sou idólatra se eu adorar a imagem. Não, queridos, a idolatria ela não está relacionada a ter uma imagem ali e você adorar, não. Qualquer coisa pode ser idolatria na vida do ser humano, se aquela qualquer coisa tomar o lugar de Deus. Tu sabia que até um filho pode ser adorado? Eu falo isso, eu não preciso esconder. Tem pessoas que têm filho, o filho é a herança do Senhor, mas quando nasce o filho não vem mais para a igreja, não vem para as programações da igreja. Ah não, é meu filho, é meu filho. Cuidado, hein? Idolatria. Perdoa as mamães aí, tá? Mas eu estou ensinando. Porque aquilo que a gente tem convicção de que foi Deus que nos deu, a gente devolve. Devolve o Isaac. Devolve o Samuel. Tudo que a gente tem é dele. Meu filho não é meu. O dinheiro que eu tenho, devolve o dinheiro, hein? Devolve os dízimos, hein? Se não estiver devolvendo o dízimo, está roubando a Deus. E aquele dinheiro está tomando o lugar de Deus. Pastora, gente, eu não sei. Eu não creio nos profetas no tempo de hoje, da forma que era antigamente. Mas eu sou mais prada nas minhas palavras mesmo. Receba se você quiser. Aquilo que toma o lugar de Deus é o Deus da sua vida. Então, Satanás continua indo nos desertos da vida e fala assim, ó, se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Entrando no sentimento, causando dúvidas, causando ambições, causando desejos pelas coisas desse mundo. Não aceita nada que esse mundo tem, querido, entenda de uma vez por todas. Você pode estar nesse mundo, mas você não é desse mundo. Aleluia. Você está aqui, a gente tem que estar aqui até o Senhor nos levar, mas não aceite dizer que você faz parte disso. O mundo é corrupto, o mundo é maligno. Não se associe a esse mundo. Então esse rei não devolveu a glória, amém? A glória vem, ela vai. É assim? Esse é o ritmo. Deus te deu algo, agora volta. Pastora, ganhei um emprego. Ganhou um emprego? Creio que foi Deus que te deu, volta a glória para ele. Ganhou um filho, volta a glória para ele. Ah, fui abençoado, volta a glória para ele. Não retenha nada que você tenha certeza que foi Deus que deu, senão vira seu. Se é seu, vira seu Deus. Se é seu, vira seu Deus. Então, assim como o rei de Tiro, que foi comparado a Satanás, e a palavra do Senhor vai dizer no final do versículo que eles sofreriam uma penitência ou uma consequência. A gente pode ler isso lá em Ezequiel 29, vamos ler. A soberba que inflamou o rei de Tiro, uma das consequências está em Ezequiel 29. A partir do 18. Eu vou ler um pouquinho só para a gente fazer menção ao que aconteceu. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro
ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: vou dar o Egito a Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano Senhor: naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, abrirei a minha boca no meio deles, e eles saberão que eu sou. O Senhor exalta os humildes e abate os soberbos. Era assim antes, continua sendo agora. Está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? É o mesmo Deus que ele serve. Mudou as eras, mas é o mesmo Deus. Mudou as dispensações, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que ele vê o altivo lá pisando no pobre, humilhando, mas uma hora ele é abatido. É o mesmo Deus, nosso Deus é justo. Então ele reprova os orgulhosos. Isaías 23 também fala sobre isso. Sossega seu coração. Está sendo caluniado, injustiçado, envergonhado? Sossega seu coração. Tem alguém aqui passando essa prova ferrenha, hein? O Senhor vai entrar nessa guerra aí. 23, Isaías 23, do 1, vai. Plantei em navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre lhe veio esta mensagem: fiquem calados habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar. E as grandes águas, o trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonha-se Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei a luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Olha só, até aqui tem mais. Tiro foi destruída. Tiro foi destruído. É isso que você precisa saber. O altivo e o soberbo foi abatido. Deus cumpre aquilo que Ele promete. E a palavra do Senhor, ela sempre vai tentar nos preservar. Como filhos de Deus, o Senhor sempre vai nos proteger. 1 João 2,15. Não amem o mundo. O que eu falei com vocês? Vocês estão aqui, mas vocês não fazem parte deles. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, algumas traduções vão falar, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do nosso Deus permanece para Aleluia, aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus tem vida eterna, tem paz, tem alegria, tem gozo, tranquilidade. Deita a cabeça no travesseiro, está vendo, João? Pastor João? Deita a cabeça no travesseiro e dorme. Gente, eu posso não ter nem dinheiro na minha conta. Às vezes a gente não tem nem o que a gente precisa. Mas eu não aceito eu não dormir por causa de dificuldades. Descanso. Ele sabe disso. E muito durmo mesmo. Se
Se eu não estiver dormindo, ou porque eu estou vendo alguma série, ou porque eu não quero dormir. Mas se eu quiser dormir, eu deito tudo. Eu não sou desse mundo, gente. Se eu não crer no meu Deus, no meu Pai, o que eu estou fazendo aqui? É uma vida de maquiagem, né? Nós não podemos, nós precisamos viver uma vida de verdade. Glorificar o nosso Senhor com as nossas vidas, com a nossa fé. O Senhor vai vir bater bater na porta do nosso coração. Ele precisa achar fé no nosso coração. Então ativa a sua fé nesse Deus maravilhoso. Conselho de Deus para esse mundo vaidoso. Deus tem vários conselhos para esse mundo vaidoso. Vamos ler só alguns. Filipenses 2, 3, 4. Versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito difícil, né? O mundo egoísta, o mundo vaidoso, o mundo que o diabo está lá todo tempo colocando a tentação dele, da vaidade, da soberba da vida, das concupiscências. A palavra do Senhor diz que a gente tem que se preocupar com o próximo. É uma linha bem difícil, porque a gente sempre tem a tendência a olhar para a gente primeiro. Ah, não, tem um jargão que usam no mundo que é feinho, a beça, mas falavam muito, né? A farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já ouviu falar isso? Farinha pouca. Não, se você for lá no profeta, na viúva do Eliseu, não, né? Ela divide, ela dá para o profeta, entrega a glória para Deus. Mas no mundo é esse jargão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas nós não somos desse mundo, né? Não é um jargão não, é uma realidade. É uma realidade, eu sei. É porque jargão é quando falam muito aquilo, repete muito. Mas é uma realidade, queridos. As pessoas primeiro olham para o umbigo dela, é o egoísmo. É o ego, é o eu desenfreado. Eu me preocupo comigo, não, eu primeiro, se sobrar. Na verdade, tem gente que nem olha para o lado. E a gente está no meio disso. Por isso que a gente tem que se preservar. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Por isso que a gente tem que ter nossa mente, olha, como eu falei, lê a palavra, blinda a sua mente. Entendeu? Porque blindando a sua mente, você não é atingido. Isso aqui é uma proteção para a sua mente. Para você não achar que o normal do mundo é normal para você. Querido, se o normal do mundo está sendo normal para você, você se cuide. Vigie. Porque o mundo, ele tem que trazer uma inquietação dentro de nós. Não pode bater. Entendeu? Não tem associação. Então, se está acontecendo alguma coisa nesse mundo e que está sendo agradável para o seu ego, para o seu eu, vigie se você não está associado lá. Ou se você já não escolheu o seu Deus. Já não escolheu a quem você quer servir. Então, se preocupar com o próximo. Provérbios 16, 18, 19, eu vou ler aqui. A soberba procede à ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. Com relação à arrogância do rei, com relação à arrogância desse mundo, descansa no Senhor. O Senhor está enfatizando isso comigo, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso aí. Descansa no Senhor. Salomão, ele citou muito sobre vaidade. Salomão, a gente conhece a história de Salomão, que foi um rei que foi chamado ali para herdar a herança do seu pai Davi, um rei que foi ensinado nos princípios de adoração. Como é que pode, né? Um rei que era filho de um adorador. A maioria dos salmos que compõem a Bíblia são salmos de Davi. Davi, quando ele entrava nos atos do Senhor, ele era um exemplo de adoração. Um rei que amava adorar o único Deus.
Era um exemplo de adoração. Ele era um exemplo daquele que devolvia a glória. Queridos, a glória é derramada sempre, mas nem sempre é devolvida. A gente canta louvores aqui, a glória desce. Quem crê dessa forma? Quando a gente louva aqui, a glória desce. Amém. Quando a gente ministra a palavra, a glória desce. Não é? Quando a gente está aqui na comunhão dos santos, a glória desce. Quem crê dessa forma? Mas quanto que ela devolve? Hã? Quanto que ela volta? No meu coração, no seu coração. Em quem está sentado aí? Quem está sentado aí? No coração, no centro. Nem sempre a glória volta. Nem sempre a glória volta. Fica aqui. Agora, o que tu vai fazer depois lá fora? Quem você vai adorar? Eu não sei. A quem você vai dar a glória? Não sei. Mas a glória desce. A parte de Deus Ele faz. A glória desce. Porque não tem como um ambiente de adoração sem o se fazer presente. Ele vem, queridos. Ele faz a parte dele sempre. Então Davi, ele era o modelo de um adorador. E Deus deixou todos os ensinamentos para Salomão. Salomão começou muito bem. A palavra de Deus diz que quando ele tem aquela visão, ele vai fazer um sacrifício antes de começar o seu reinado. Ele vai sacrificar. O Senhor vem, porque Ele sempre vem. Amém? Adão pecou, mas o Senhor veio. Salomão foi sacrificar, o Senhor veio. Abraão foi levar um filho, o Senhor veio. Ele sempre vem. Quando Ele vem, Salomão, pede o que você quiser, posso te dar riquezas, ouros e tantas coisas mais. Salomão foi muito sábio. Ele falou, não, me dá sabedoria. Ele pediu a maior riqueza que o ser humano pode ter para administrar um reinado, para administrar um projeto muito grande, uma igreja, para administrar um comércio. O que você quer? Eu te dou riqueza, posse. Não, eu quero sabedoria, o melhor pedido de oração. Só que o tentador vem, né? Ele continua vindo também, tá? Só que ele vem para roubar a adoração. E quando ele vem, ele começa a trazer. Salomão, ele começa a ser envolvido nas idolatrias das suas esposas. Para que precisava ter 3.000 mulheres? Querendo, coração dividido, agradar todas aquelas mulheres, adorando. Olha só, a adoração que foi plantada em Davi foi retirada em Salomão. A adoração veio, mas não permaneceu. Lembra que eu falei que a adoração sempre vem, a glória sempre vem? A glória veio sobre ele, mas a glória não voltou. A glória foi ensinada pelo seu pai. O Senhor manifestou a sua glória quando implantou sabedoria sobre o coração dele. A palavra do Senhor diz que não existia um homem mais sábio na Bíblia. Só que a glória não voltou. Sabe para quem a glória voltou? Para os deuses das suas esposas. A glória voltou para as riquezas, para os enganos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem está no trono do nosso coração. Quando chega aqui Salomão, no 1, ele começa a ter uma percepção, ele fala sobre tudo ser vaidade nessa vida, muito grande, eu não vou ler do 1 ao 18. Mas Eclesiastes é um livro de reflexão de Salomão. Provérbios foi um livro que ele citou palavras de sabedoria maravilhosas, mas Eclesiastes foi um livro de reflexão. Então em Eclesiastes 12, a gente vai ler um pouquinho, e eu já estou terminando. Depois de tudo que ele desfrutou, quando você vai ler em Eclesiastes 1, do 1 ao 18, Salomão fala de tudo que ele pôde usufruir dessa terra. Ele teve melhores mulheres, ele teve as maiores riquezas, ele teve poderes. Tudo que o ser humano, dentro da sua vaidade, ele possa querer, ele experimentou. Mas quando chega em Eclesiastes 12, versículo
13 e 14, ele vai terminar a conclusão falando assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. A conclusão de um homem que não devolveu a adoração, o que ele perdeu do principal na sua vida foi o temor a Deus. A adoração a esse Deus, um Deus pelo qual ele foi ensinado a adorar. Entenda, querido, que nem sempre aquilo que a gente é ensinado, a gente consegue colocar em prática. Se Salomão tivesse feito isso, ele não tinha terminado a vida dele como um homem que começou sendo um adorador, mas com aquele que reteve a adoração. Então, cuidado com as tentações desse mundo. O tentador vai continuar vindo sobre a sua vida, tentando colocar no seu coração: olha, eu tenho todo esse esplendor para te dar, eu tenho riquezas para te dar, eu tenho posses para te dar. E olha que ele vai vir nos piores momentos da sua vida. Ele vai vir para aquele que está passando necessidade financeira e vai falar assim: está vendo aquele cargo ali na empresa? Eu tenho para você. Negocia a glória que tu recebeu do seu Deus. Está vendo aquela mulher ali? Eu tenho para você. Negocia. Abre mão da sua esposa. Está vendo? E aí ele vai vir. Ele vai vindo no deserto, porque a tentação é do deserto. Mas ele vem. Se ele achar no coração do ser humano a flexibilidade de ser tentado, quando ele vê que ele já está prestes a cair, ele fala assim: ó, se prostrar de me adorar. Eu te dou tudo isso, mas tem uma troca. Você me adora e a adoração não volta mais para o seu Deus, para o seu Criador. É uma escolha. Hoje você entende que o tentador continua nos fazendo essa pergunta todos os dias. Receba, tá? Quer alguma coisa que o mundo tem? Eu já falei para você que você não faz parte desse mundo mais. Você quer, mas você vai perder aquilo que o seu Deus, o seu Criador, o dono da sua vida tem para você. Você vai perder principalmente a oportunidade de adorar esse Deus maravilhoso. Hoje aqui, um dia pessoalmente, que a adoração do céu não se compara à adoração que a gente dá a Ele aqui. Então o diabo, Satã do Antigo Testamento, Satanás, adversário, o diabo do Novo Testamento, diabo, acusador, ele continua passando nos desertos da vida, querendo roubar a adoração que pertence ao Senhor do nosso coração. Amém, queridos? Eu vou terminar falando sobre Apocalipse 20:10, que assim como o rei de Tiro foi sentenciado, Satanás também tem a sua sentença. Aqui também, já no grego, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A sentença dele. Fique de pé, queridos, vamos orar. Eu vou pedir a Dai para subir. Ministério de Louvor. A gente vai orar, mas antes dela louvar, para que você fique com essa mensagem no seu coração. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11.
nos deixa um modelo de alguém que poderia ter se vangloriado de alguma coisa, se achado alguma coisa e não fez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus devolveu a glória, o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele devolve a glória para a glória de Deus. Aleluia! Como que eu devolvo a glória? Se esvazie. Como que eu devolvo a glória de Deus? Se humilhe perante esse Deus maravilhoso. Como que eu devolvo a glória para Deus? Não cedendo à tentação, não cedendo
nós entregamos ela de novo.